já tenho alegrado meu coração por aquilo que o Senhor está trazendo na sua igreja, amém? Nesse culto de portas abertas. E eu costumo, hoje é o terceiro, né? Eu costumo estar ouvindo aquilo que desde o começo que o Senhor preparou, que o Senhor colocou nos nossos corações, os ministros da casa do Senhor aqui, com o nosso pastor também, sobre isso, com liberdade do Espírito Santo, né? Não que as quintas-feiras, o culto de quinta-feira não é importante, porque a palavra do Senhor diz: guarda o teu coração, guarda o teu pé quando entrares pela casa do teu Deus. E o Senhor diz que os olhos dele estariam atentos e os ouvidos dele, o próprio Deus diz isso, a oração e aquilo que está sendo feito aqui na casa dele. Então isso é muito sério. Deus ele pode ouvir aonde eu estiver, no meu quarto, quando eu fecho a porta. Nós vamos falar sobre porta nessa noite, amém? Ele pode ouvir sim quando eu estou no meu quarto, mas ele fala que ele santificou um lugar também como casa, a casa dele, a igreja dele, que é este lugar. Então assim, eu creio assim, amados, e você vai concordar comigo, tem situações que Deus ele pode falar comigo no meu quarto, como eu falei, mas tem situações que Deus ele derrama muito quando a gente está aqui, ó, em comunhão, como corpo. Tem situações, tem mistério de Deus aqui. Eu estava vendo aquilo que Deus estava trabalhando na minha vida, nas suas vidas, na administração do louvor. Louvado seja Deus. E se alguém quiser disser assim: ah, mas eu não vi não, amém, querido. Se você não viu, não quer dizer que o outro não viu. Isso é muito individual. Por isso que, e detalhe, se você não viu ainda, não se preocupe, porque o Senhor pode falar ainda com você. É Ele que é Deus e a vontade é dele, é Ele que se move no nosso meio. Bem, a própria palavra dele diz que Ele vai à nossa frente, falando de porta, em Isaías, quebrando as portas de bronze, despedaçando o ferrolho de ferro, endireitando meus caminhos tortuosos, porque tem situação que Ele precisa trabalhar, querido. Eu também, você também. E Jesus trabalhava na madeira, ele é carpinteiro, então ele endireita, ele tem um prumo na mão, ele endireita aquilo que precisa ser feito na minha vida e na sua vida. Ele é caminho no deserto, como foi louvado. Bem? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Mas eu confesso também que de tudo isso que Deus está falando, e Ele testifica no nosso meio o que Ele está trazendo. Não é por acaso que o Senhor está trazendo, mas Deus ele já vem, louvado seja Deus, Ele já vem confirmando muita coisa, né, neste lugar. Eu brincava até com o Denilson ali, desde o culto passado, da palavra que ele falou de abertura, né, Apocalipse 3:20. Uma palavra que eu gosto muito, que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir, né, Ele entrará e será conosco, que é a porta do coração. Então Deus estava falando essa palavra comigo, e não foi nada combinado. E aí a nossa irmã Estela também veio na direção, eu falava com ela, mas a gente não combinou nada, porque a glória é do Senhor, né? Nós somos vasos de barro, eu e você, você aí tem um papel tão importante quem está aqui, porque o fogo do Senhor arderá continuamente sobre o altar, mas você aí faz a intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Você aí é corpo. Se olha os membros aqui no corpo, o braço não faz nada sozinho, o corpo todo se comunica. Muitas das vezes nós precisamos de mais disso. É por isso que Deus coloca a gente na casa dele. Não vou dizer que é fácil não, querido. A nossa caminhada como cristão, como igreja, né? Às vezes eu piso no seu calo mesmo, você pisa no meu, mas nós somos corpo, porque Deus ele vem em menção no coração. Nós somos corpo, justamente Ele colocou lá qual é a oração mais importante. Isso abre porta, querido. Isso abre porta.
porta verdadeira. Eu chegar para você aqui, ó, toma, irmão, toma todas as portas abertas, né? Toma todas as chaves abertas. Não seria errado não, só seria errado se não fosse verdadeiro. Mas quando Deus fala que Ele coloquei, foi lindo aqui, coloquei diante de ti uma porta aberta. Por que Ele fala uma porta, querido? Ele não fala as portas no plural. Agora logo Deus colocou no meu coração que você vai entender a palavra. Toda porta tem um segredo, amém? Amém. Toda porta tem um segredo. O segredo é a chave. Se não for chave, é cartão codificado pelo Denilson. Tem um código. Não abre, querido. Se não chegar com esse cartão, não liga o carro. Tem um segredo. Louvado seja o Senhor. E a palavra do Senhor diz o que no Salmo? Se não me falha a memória, Salmo 25. Vamos lá, rapidinho. Salmo 25. Escola bíblica também, amém? Na escola é assim, a gente é citado uma palavra e todo mundo vai, né, irmão Bete? Aprender junto. Salmo 25, 14. Se não foi esse, está na Bíblia, hein? Não, é esse mesmo. O segredo do Senhor, olha aí, é para aqueles que o temem, e mostrará a sua aliança. Então não é qualquer coisa, querido. Eu falar, eu quero as bênçãos, eu quero as portas. Amém? Quem não quer? Eu também quero. Mas eu tenho que também conhecer o segredo. Vai ter segredo do Senhor para mim e para você. A palavra do Senhor diz também, Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero sabedoria, não é porque eu conheço muito, não, mas eu já começo temendo a Ele, e Ele dá graça. Porque o Senhor disse que Ele resiste ao soberbo, também em Tiago, mas dá graça aos humildes. As coisas de Deus é diferente, querido. Deus vai abrir as portas dele, vai me dar a chave da minha vida, mas vai ter mistério comigo, eu vou ter que andar com Ele. Você vai ter que andar com Ele. Amém? Abra comigo aí. E Ele vai dar autoridade na minha vida e na sua vida. Louvado seja o Senhor. A gente está numa pequena introdução, amém? Glória a Deus. Mas como foi falado aqui nessa noite, eu presto atenção. Desde o primeiro culto aqui que nós tivemos a pastora de fora, Deus falava sobre lançar fora todo o temor, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Louvado seja o Senhor. E que medo é esse, querido? Eu tenho para mim que esse medo é o mesmo medo quando Deus fala de não ser tímido. Amém? Eu e você. E tímido não tem a ver com personalidade, não. Deus conhece a personalidade de cada um. Tem gente mais tímida mesmo, tem gente mais, né, extrovertida. Mas essa timidez que Ele fala em Apocalipse, que não herdarão o reino dos céus, é uma timidez da gente ser cristão e a gente não colocar a mão nas coisas dele. E aí eu sou egoísta, eu tenho que falar, porque o Senhor, toda palavra que eu falar e você falar, ela vai cortar em você. Louvado seja o Senhor. E eu falo isso porque o Senhor falou comigo muito precisamente nisso, de portas abertas. E para você guardar uma coisa aí, você guarde isso. Amém? Amém, pastor? Até mesmo se tiver como título, você guarde isso. Fechou-se a porta. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Propósito de portas abertas, mas o título que o Senhor falou comigo, fechou-se a porta. Você vai entender. Louvado seja o Senhor. E para isso, querido, porque o Senhor Ele tem um direcionamento aqui na casa dele. E eu falo para você que as coisas de Deus não é brincadeira. Aqui eu louvo o Senhor por isso, as coisas de Deus testificam. A gente está dentro da escola bíblica aí, aqui está acontecendo algo aqui, né, irmãos? Eu até falava com o pastor também, com a minha esposa de manhã, está acontecendo muitas situações que nós estávamos estudando aqui esses dias. Deus tem falado muito sobre coração,
Deus tem falado muito sobre caminho, e Deus tem falado muito sobre as intenções, que o Senhor vê as intenções. E muitas das coisas que Deus tem falado de manhã, Deus vem falando à noite, sem a gente ter contato nenhum. Eu até brinquei com os irmãos, não vou colocar no grupo, porque os pastores estão lá no grupo também, brincando, mas eu não coloquei. No dia que a gente falou sobre caminho, o pastor falava sobre entrega do teu caminho. No dia que a gente falou sobre corpo, dificilmente eu ouvi o pastor Edmar falar sobre corpo. O pastor Edmar falou sobre corpo e falou que um braço sozinho não faz, e a gente tinha falado de manhã, isso é qualquer coisa. Não, é o Espírito Santo dizendo que se nós somos um povo aqui simples, humilde, mas onde tem dois ou mais reunidos no seu nome, Ele está no meio, Ele mesmo. Mas glória a Jesus, quando Ele fala isso, onde tem dois ou mais, Ele já começa a nos alegrar, porque quando a gente vê fazendo a obra de Deus, né, amados, vou falar a verdade, tudo que você faz, você quer que seja bem feito ou não, você quer que seja mal feito. Se nas suas coisas pessoais, você quer fazer um trabalho, você quer que seja mal feito, o patrão falar, está tudo ruim, você não quer isso. E muito mais para Deus a gente se doa, não é verdade? A gente está aqui a cada dia, a cada semana, porque o Senhor Ele nos conhece se doando, mas a gente quer fazer aquilo para a glória dEle, a gente quer fazer bem feito. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aí o que acontece? Mas Deus Ele vê muito, que a gente falava aqui pela manhã, Deus Ele vê muito, por isso que é simples, Deus Ele vê muito a sinceridade. Ele pesa muito as intenções. Eu posso estar falando algo aqui, mas Deus vai ver as intenções minhas para com você, querido. Tanto que Deus fala que tem, você sabe que há um resumo na palavra de Deus. Há um resumo na palavra de Deus. Diz que esse resumo resume toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas. E Jesus falou isso no Novo Testamento, que é o quê? Qual que é o resumo da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as suas forças, todo o seu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não é. Então quando eu cito essa palavra, eu vejo, e tem tudo a ver dentro da palavra que você vai entender. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. Então Deus se relaciona comigo e com você com intimidade. Ele quer isso. Ele quer relacionamento. Senão vai ser algo somente mecânico, vai ser algo somente na aparência. E não é isso. Deus Ele é poderoso, querido. Porventura Ele diz alguma coisa difícil demais que eu, Senhor, não possa fazer? Eu sou milagre de Deus, você é milagre de Deus. Cada um tem um testemunho aqui. Agora eu dizendo da minha parte pessoal, eu posso dizer para você, querido, eu fui desenganado. O que eu estou dizendo aqui não é, eu vou colocar algo aqui para ficar mais legal, não. O Espírito Santo do Senhor tem laudo médico, tem situação que eu enfrento na minha parte pessoal, situações do INSS, situações do meu trabalho, situações que eu tinha meu trabalho pronto. Até mesmo eu tenho um chefe que eu trabalhei, que eu chegar lá hoje, eu tenho meu trabalho pronto. Mas eu tenho uma situação com o registro que eles não deixam. Eu tive que comparecer na Polícia Federal por causa do meu registro, que eu trabalhava armado, eles não deixam eu trabalhar. Então o INSS tem que me pagar. Aí chega a hora e o INSS não quer pagar. Comprovado. Os médicos dizendo que eu não estava sabendo quem eu era, sem falar, sem ficar, não conseguia ficar em pé. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque o Senhor falou com a minha casa que quando aconteceu o que aconteceu comigo, o Senhor falou que Ele me parou. Agora eu vou ficar empurrado? Não foi lido aqui? Quem foi lido em Apocalipse? Quem tem a chave de Davi? Ele tem a chave de Davi, ao qual ele abre, ninguém fecha. Aí a gente quer, né? Ô Senhor, abre as tuas portas e ninguém vai fechar. Mas também ele fecha e ninguém abre. Tem situação que Deus pode fechar? Pode. Abra comigo aí, Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio
lá nos 5 primeiros livros da palavra. Deuteronômio. Mais preciso é o último livro, o 5º livro. Capítulo 8, verso 2 diz assim, e essa não é a palavra, já vou estar entrando aqui. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus foi louvado, o caminho do deserto, te guiou no deserto, esses 40 foi 40 minutos, irmãos? 40 anos para ti, não, abrir todas as portas para você, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém? Até aqui. Mas esse algo que Deus colocou no meu coração, como eu disse, que para a glória dele o Senhor tem confirmado muita coisa na casa dele aqui, e que Deus tem falado sobre coração, sobre caminho. O Carlinhos falava, ele é o caminho, né? Então por isso que eu falo que não é por acaso, Deus ele confirma o que ele quer falar com a igreja dele, né? Quando o pastor falava, entrega o teu caminho, que muitas vezes nós queremos o favor do Senhor, e não é errado isso. Deus ele pode vir com o favor dele, abrir os céus numa medida de graça, muito rápido. Como o pastor Edmar falava comigo, ele é o Deus do já. Ele é o Deus do já. Quando ele diz aqui na palavra dele, no dia que se chama hoje, e está escrito na Bíblia, um hoje bem grande, com letra maiúscula, fora de começo de frase. O que significa isso? Então está errado na gramática? Não. É que quis chamar a atenção. Ele falou, no dia de hoje, com letra maiúscula, não endureçais os vossos corações, como no dia do deserto, ao qual o povo caiu. Então, como que Deus não quer falar no profundo do coração? Essa é a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. Bato, glória ao Senhor. De todas as portas, tem uma que ele se preocupa, porque o próprio Deus vai lá bater nela. Isso é muito forte, querido. Serve para mim e para você. Ele está dizendo que é errado você querer as portas. Não. Ele já falou que ele vai à frente de nós. Em Isaías, louvado seja Deus. Isaías 45. Aleluia. Não precisa abrir não. Isaías 45. Ele fala que vai adiante de nós. Endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, desfazendo os ferrões de ferro. E eu falando isso do Senhor, o que isso tem a ver, Senhor? Com campanha, com culto de propósito. E esse propósito, como a gente conversava, o que significa isso? É o mesmo culto que nós fazemos há anos de adoração ao Senhor na semana. Mas a questão de propósito significa que eu vou empenhar mais força, querido. É isso, é simples. Por que Deus está querendo mais de mim e de você, mais força? Porque se eu e você é homem espiritual, a gente faz a leitura do que está acontecendo, que a palavra fala que o carnal não discerne as coisas do espírito, mas o homem espiritual discerne o que está acontecendo. E muitas vezes nós precisamos sim de mais empenho. Quando a gente via no passado, tinha momentos que Deus dava momentos de paz no reino de Israel com os outros reinos, né, pastor? Mas tinha momentos que era de guerra. E vou te falar uma coisa, eu não sei você, mas do que eu tenho aprendido pela misericórdia do Senhor até aqui, de tudo que eu já tinha, eu tinha muita experiência pela misericórdia do Senhor, já com o Senhor, quando Ele me chamou jovem, eu, minha esposa, com a minha mãe ali, eu já vi muita coisa, querido. Mas não se compara quando eu passei o deserto. Não se compara quando eu acordei no hospital 2 semanas sem saber quem eu era. Não se compara. Louvado seja o Senhor. Quando eu fui mexer com o médico, não respondia da cintura para o braço,
eu não sentia nem um dedinho, nada. E eles acharam estranho que eu consegui com um tronco levantar e ficar assim em pé assim. E eu reconheci, que eu falei, a minha mãe está ali, você não pode levantar, não, eu levantei. Eu falei, não, foi quando eu reconheci, minha mãe estava com o joelho dobrado, orando do lado da cama 2 semanas. Então eu estou falando isso para a glória do Senhor. Nós temos provado e visto na pele também que Deus é bom. Ele diz, provai e vede. Muitas vezes você vai ver, ou algumas vezes alguns conhecem a Deus de ouvir falar. E se você já tem experiência, você vê. Agora, quando você prova, né, Denilson? Aí é diferente. Aí aquela marca fica em você. Em mim e em você. Temos prova com Deus. Louvado seja o Senhor. E isso significa o quê? Isso são portas. Quando Deus fala que Ele vai à nossa frente, desfazendo os ferrolhos de ferro, quebrando as portas de bronze, querido, bronze é igual a porta de madeira, né? O fraquinho. Bronze não é brincadeira. Ferrolho de ferro, o Senhor falou no meu coração, tem situações que são antigas na minha vida, na sua vida, situações que já estão esquecidas por você mesmo, mas Ele está dizendo nessa noite que Ele pode, para a glória dEle, ir adiante de mim, de você. Mas muitas das vezes, como o pastor falava, muitas das vezes nós temos que entregar também o caminho. Ele é o caminho. Isso significa entregar que eu vou cruzar os braços? Não, Deus não gosta disso. Entregar é confiar. Aí que está o segredo. Ele vai olhar no meu coração. Muitas vezes eu aqui para fora, você olha, nosso irmão tem muita fé. E de repente no meu coração, eu estou com outras intenções. Eu estou só querendo receber a minha bênção e pronto. E não é assim que funciona esse relacionamento com Deus. Vai chegar um ponto que quando você descansar, quando você foi provado, você não vai nem estar querendo certas coisas que você queria antes. Eu falava isso com a minha esposa. Sabe, tem situações, eu estou falando isso aqui diante do Senhor, que sonda os corações, como diz no Salmo 139. Ele sabe a minha e a sua intenção. Por isso que a leitura dele, querido, é diferente. Louvado seja o Senhor. A leitura do Senhor é diferente. Ele não vê como o homem vê. A palavra do Senhor disse que quando ele falou com o profeta dele, Samuel, olha que Samuel era profeta verdadeiro. Samuel tinha visão de Deus. Samuel foi escolhido menino, quando ele nem sabia que era a voz de Deus. E o lugar que Samuel estava, era um lugar que tinha um profeta antigo, Eli, que ele não estava fazendo coisa errada, mas ele estava conivente com os filhos dele fazendo coisa errada. Ou seja, no chamado dele de sacerdote, ele não chamou atenção, porque eram filhos dele. E o Senhor, Ele pesa todas as coisas. Se eu e você somos uma igreja, isso é muito sério. Eu não vou julgar. Nós não vamos julgar como juiz, porque Ele é o juiz. Agora a palavra fala que nós como igreja, vai chegar um dia que nós vamos julgar as 12 tribos de Israel, não está escrito. Nós vamos sentar no trono com Cristo, na mesa. Não no trono dele, Ele no trono e a gente na mesa com Ele, igual Ele se reunia na mesa, porque Ele falou na Santa Ceia, na última Santa Ceia, né, pastor? Até que se reunir comigo, tem uma ceia lá com a gente, vai estar lá. Eu falo para o Senhor, se o Senhor já estiver já na porta, me deixa servindo. Mas a gente sabe que é na mesa Ele que vai chamar. Louvado seja o Senhor. Mas isso é muito sério, querido. Aleluia. Já terminando, daquilo que o Senhor falou no meu coração. Mas, abra comigo aí. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que Deus, Ele sabe. Sobre portas abertas. Eu tinha até outro lugar para entrar mais. E as coisas de Deus é com seriedade. Que nós diluamos, João 3,20 diz. João 3,30, né? Que nós diluamos
e o Senhor cresça. Nós nos dissemos que já não é o meu querer. Olha a porta aí. A palavra não fala que quando a gente vai para Cristo, já não é mais o meu viver, o viver de Cristo em mim. E quantas das vezes, como a gente falava na escola bíblica aqui, em Gálatas 5, 17, não é, meu filho? Foi 5,17, que a gente fala que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para se opor à sua vontade. Olha o segredo de Deus. Eu confesso aos irmãos, eu não falei que o título era e fechou-se a porta. Eu vou ler aqui, a gente vai terminar, porque as coisas de Deus é sério. Eu falo porque Deus estava falando comigo, e lá em casa, essa semana, né, amor? Lá em casa, com as irmãs, está a semana de estreia. Então, esse tempo para cá, tem que buscar isso, aquilo. Eu até falei, eu vou acampar em outro lugar, porque aí eu até brinquei, esse tempo eu estou do lado e falei, como que eu vou trazer mensagem em outro lugar, porque nós estamos aqui em estreia? Mas eu falei, Senhor, é a vontade dele em nossas vidas, eu querer dele, né? Ele falava com a boca e eu. Então, quem vai encher? Mas quer dizer que eu só tenho que abrir a boca e eu não tenho que me dedicar a ele? Então, em outro lugar ele diz também que a boca falará o que está cheio do coração. Olha a importância. Aí como é que Deus encaixa as coisas? Aí quando você vai lá, louvado seja Deus, no Salmo, onde que ele diz, se me faz memória, né? Salmo 119, 11, né, pastor? Escondi a tua palavra, eu me escondo. Ah, Senhor, esconde. Não, o salmista fala, eu me escondi. Aí a gente falou, Senhor, esconde a tua palavra no coração. Não, é responsabilidade sua. Quando a gente fala aqui, não é somente a questão da escola bíblica. Nós, como igreja, querido, vai entrar dia, vai entrar semana, vai entrar ano, vai passar épocas e épocas. Se eu não quiser me entregar mesmo ao Senhor, é responsabilidade sua. Não adianta eu, Vinícius, falar, Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta do avivamento, eu quero a igreja avivada, mas eu sou a igreja também, individualmente. Porque ao mesmo tempo que eu falei no templo aqui, a palavra do Senhor diz, o véu se rasgou. E às vezes não é explicada essa palavra, o véu se rasgou de cima a baixo. Porque antes era só no templo em Israel. Quando Jesus rasgou o templo, o véu, ele está dizendo que o templo agora e habitarei neles. Nós somos o templo do Espírito Santo, está escrito. Então significa o quê? Porque naquela época o sacrifício era feito lá. É por isso que Jesus falou para a samaritana. Mas o Senhor está falando do samaritano que tem que adorar lá em Israel. E o nosso pai Jacó falou que é aqui, no poço. E Jesus falou, é chegado, vocês conhecem a palavra, o tempo que o Pai procura. Olha só, todas as religiões procuram Deus, mas só tem um povo que o próprio Deus procura. Os verdadeiros adoradores, irmãos, e a gente às vezes despreza isso. A gente às vezes quer portas e portas e despreza a porta das ovelhas. A palavra fala que Jesus é a porta principal, Ele é a porta das ovelhas. Por ela você entrará e sairá e encontrará pastagens. Isso não é qualquer coisa não, querido. Eu confesso para vocês, está marcado aqui, pela misericórdia do Senhor, de toda a situação que tinha que fazer em casa, de Esther e tudo, com a Lígia ajudando, e ela também fazendo, glória a Deus, as irmãs também, ligando para as irmãs tudo. Mas teve uma hora, queridos, pela misericórdia do Senhor, não é questão do tempo não, mas só para os irmãos entender que Deus chama eu e você, e a gente se doa. Teve uma hora que eu fiquei umas 4 horas fechado. Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto. É sobre porta. Então fechar a porta do meu quarto é intimidade. Porque você fecha a porta do teu quarto e o Senhor abre a porta do céu sobre você. Porque isso é ser conhecido. Chegou um momento na palavra do Senhor. Isso serve
O Marquinhos falava também, Mateus 6, no outro culto. Eu prestava atenção. Isso é ser conhecido, é intimidade que Deus quer. É campanha, é sobre portas abertas. Mas tem outras portas. Foi falado hoje aqui. A mensagem aqui eu ia ministrar em outro lugar. Deus não deixou. E o Espírito Santo me confirma no meu coração, para a glória dele, que a palavra foi, ele é a porta das ovelhas. Louvado seja o Senhor. Abra comigo. Aleluia. Glória a Deus. Mateus aleluia. Perdão, queridos, mas também no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Porque realmente a palavra estava em Mateus. Eu não falei com vocês, fechou-se a porta? E você pode dizer, irmão, por que Deus direcionou, fechou-se a porta? Fechou-se a porta porque eu ia falar, onde eu fiquei 4 horas, para os irmãos entenderem que é dedicação. Mas se o Senhor quer direcionar em outro lugar, quem sou eu, querido? Eu tenho esse temor pela misericórdia do Senhor. Eu falo para os irmãos que é até mais difícil, porque se Deus colocou algo no teu coração, né, pastor? Você está ali já não é fácil, se doando, não para um tempo, 1 hora, mas está ali 4 horas, Deus está falando, fechou-se a porta. Que palavra foi essa? Essa palavra das 10 virgens, Mateus 25, onde o Senhor falou, essa mensagem, fechou-se a porta. Ou seja, mas fica só esse alerta, porque hoje eu fecho a porta do meu quarto. Hoje eu e você fecha a porta do teu quarto, Mateus 6,6. Para amanhã a gente não ouvir e fechou-se a porta. Porque quando eu e você fecha a porta do nosso quarto hoje, tem azeite na minha vida e na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus fala isso no meu coração. Deus quis levar em outro lugar. Deus quis levar na importância também da maior porta, que é a porta das ovelhas. Você vai ler comigo aí João 7, que eu vou passar para o pastor. João 7. João 7. Não, perdão, queridos. João 10. Oh, glória. Esse 7 está falando aqui agora. João 10, 9. João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Amém? Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. No 7 anterior, o versículo 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Então, louvado seja Deus, queridos. A porta das ovelhas. E às vezes a gente pergunta assim, mas por que isso? No Salmo 100 diz. O Salmo 100 diz que nós somos ovelhas do seu pasto. Os pastores também. Nós somos igreja, mas quanto a servos, nós somos ovelhas do pasto dele. Cada um. E o Senhor está nos chamando a atenção essa noite. O Senhor está chamando a minha atenção também. E a sua atenção essa noite, querido. Porque esse é campanha de portas abertas, mas Ele está chamando a atenção para
principal, a porta das ovelhas, que é Cristo. E o interessante que ele fala, que a gente vai entrar e vai sair, que muitas vezes a gente fica egoísta. Eu e você, a gente entra, conhece os mistérios de Deus, as bênçãos de Deus, e a gente não leva a outros. Porque quando eu entro, eu estou cumprindo ali em Mateus 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e meu fardo, que é suave. Mas também ele fala depois: ide. Mas eu já faço o evangelismo. Não, ide. E depois ele fala: fazei discípulos. É difícil, querido, mas sabe o que é isso? É com a sua doação, a sua vida. Amém? O Senhor vai preparar todas as coisas. Eu falo para a minha esposa está ali, tem situações que às vezes, querido, não estou falando que é fácil, mas tem situações que, amém, amor? Vou falar só isso aqui. Tem situações que tem pessoas que estão indo em casa, pela misericórdia do Senhor, não é falando que é nós não, mas foi lá, porque a minha esposa tem a profissão dela, está em casa, mas quando chega lá e acontece situações que Deus trabalha e está mostrando que está querendo trabalhar na vida das pessoas e na nossa também. Assim é eu e você, a situação que só você no seu trabalho, é que muitas vezes, amém, querido? Não vou me alugar, porque o Senhor já mudou, mas glória a Deus que Ele trouxe sobre o porta. Você guarda isso no seu coração, você guarda que Ele é a porta das ovelhas, e Ele fecha, da mesma forma que Deus fechou a porta da arca por fora. Ele fecha por fora, tem um segredo dele. Por isso que ele vai ver o coração realmente. E ninguém vai poder te julgar. Se as suas intenções do coração, igual quando ele viu aquela mulher que chegou debaixo da mesa. Ele sabe ver as intenções de um adorador. Ele sabe ver a entrega. Ele sabe ver a humilhação. E quando Deus vê que eu e você está passando no deserto, mas eu e você está vendo que no teu coração, como foi falado aqui, uma igreja tinha pouca força, tendo pouca força, não negasse o meu nome. Se você não nega, mesmo com pouca força, sendo provado, Ele vai abrir a porta dele sobre a sua vida e a minha vida. Amém? Eu quero até aqui agradecer ao Senhor, as palmas do nome do Senhor e chamar o nosso Senhor. Amados, portas abertas. Nós temos que observar e perceber quando a porta está aberta e a porta do Senhor. E essa noite não foi diferente, usando a vida do amado, que o Senhor ele se preocupa não somente em apresentar a porta, mas você entrar por ela, bem? E para entrar por ela, como disse o amado aqui, como nós devemos fazer? Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, todos, se possível. Venha que nós vamos orar por você. O louvor pode subir, tem um louvor para ser entoado, e Deus tem uma porta aberta. Não foi isso que foi dito? Uma porta aberta para toda a igreja, para todo aquele que recebe como resposta de Deus. Nós estamos no mês de propósito, portas abertas, e você deve tomar posse disso. Que a proposta dada a Deus não é somente aqui quando o amado, a amada vem ministrar a palavra de Deus, quando o homem de Deus sobe, quando a mulher de Deus sobe, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos viver intensamente, assim como nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Eu não sei se você ainda não despertou, se não desperte, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse lugar. Nós viveremos um ano extraordinário nesse lugar. Eu creio que Deus está movimentando, Deus está fazendo, Deus está movendo coisas lindas.
mas para isso precisa que vocês entrem pela porta, amém? Então eu quero orar por você, feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite onde o Senhor falou grandemente aos nossos corações, que existe uma porta especial, e é a porta das ovelhas, e essa porta das ovelhas é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero declarar, como homem de Deus, um homem temente a tua palavra, em obediência àquilo que nós ouvimos nessa noite, que nós entraremos por essa porta, não com temor, não com medo, mas com ousadia, com coragem, com intrepidez, quebrando, lançando fora todo medo, toda timidez, tudo aquilo que impede nós de sermos abençoados e de sermos felizes, porque a porta já foi colocada, já foi aberta, já foi quebrado o ferrolho de aço, de ferro, e está dando, Senhor, a você o livre acesso ao trono de Deus. Assim, em nome de Jesus, Senhor, abre a igreja que nessa noite recebeu essa palavra, Pai. Vai, Senhor, não somente, Senhor, não vai passar pela porta, mas seguir adiante, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Receba a porta aberta na sua vida, meu querido. Oh, aleluia. Oh, igreja, porta aberta é uma porta aberta, mas não foi aberta somente para você. Foi aberta para pessoas que estão precisando e que dependem de você. Esse sábado nós teremos um evento devocional de Esther. É uma porta aberta para que vidas entrem por ela. O culto de domingo será uma porta aberta
que pessoas entrem por ela. Mas como entrarão se não conhecem? Como baterão se não são mostradas a porta para elas? O Evangelho, ele não é egoísta, ele não é só para nós. Nós devemos anunciar, devemos falar, devemos comunicar, devemos dizer a todo instante. Hoje eu estava trabalhando, de repente Deus falou assim para mim, claramente: eu quero que você poste esse vídeo. Eu acho que é um vídeo, uma ministração de 2 anos atrás. Eu não sei porquê. Aí o Senhor falou: você não vai postar, você vai mandar para tal pessoa. Você tem essa pessoa lá no Pernambuco. Mandei. Eu dei 1 hora para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa pessoa volta chorando, falando que estava pronto a entregar a sua vida. E aquela palavra é tudo que ela precisava. Eu? Não. Nós podemos, nós devemos, nós somos instrumentos das mãos de Deus. Esse propósito de portas abertas é para nós entrarmos, mas para nós não entrarmos sozinhos. Amém? Glória a Deus. Que esse seja o culto, que esse seja o propósito de muitos que virão, de muitas vidas que serão arrebatadas para o reino de Deus. Levante suas mãos. Pai querido, eu te louvo por essa palavra, te louvo por esse culto, te louvo por esse louvor, te louvo pelas orações feitas nesse lugar, te louvo pelos corações abertos, te louvo pelas portas abertas, te louvo pelas portas da qual o Senhor não abre, que não será bênção para nós, te louvo por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Assim, Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo debaixo da tua graça, debaixo da tua mão, na autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, que o teu céu saiu daqui com suas bocas, Senhor, com seus corações cheios, transbordantes, Senhor, e que eles busquem, Senhor, vidas para que possam ser também impactados e cheios desse amor, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu querido e minha querida, não somente agora, mas na tua saída, na tua entrada, em todos os lugares que você estiver. Amém? Glória a Deus. Tomou posse? Viu a porta aberta? Entrou por ela? Está arrastando a multidão para ir junto? Então, aplausos, Jesus.